Quero começar pedindo desculpas ao Alexandre do Connect Cash e ao nosso querido Lacraert Viana. Fiz uma campanha sincera para eles ontem no Prêmio IBEST, categoria Videocast. Sacrifiquei o 6º round e recomendei o voto neles, que estavam mais à frente, tinham mais chance. Só que vocês fizeram do podcast do 6º round o mais votado do evento todo nas últimas 24 horas. E a gente saltou da última posição para a 18ª. Primeiro, de novo, muito obrigado. Só que agora a gente tem chance, então me vejo obrigado a competir, fazer o voto de vocês valer. Até porque o Alexandre e o Laerte já estão dentro da zona de classificação. A gente ainda não. Precisamos estar entre os 12 primeiros para passar de fase na semana que vem, né? Temos que avançar mais 6 posições. Será que 3 canais sobre MMA vão avançar entre os 20 maiores podcasts do Brasil? Isso é muito engajamento. Mostra a força de vocês. Se a gente não passar nessa categoria, eu faço campanha para eles na rodada seguinte, como já era a minha intenção, e foco na minha categoria original, sem problema. Mas até semana que vem, sigo mendigando um votinho de você por dia apenas. O link tá no comentário fixado, é só clicar lá. Já tá ali, votar no 6º round, clica no coraçãozinho e ajuda a gente, tremenda gente, não só o meu trabalho, o trabalho do Leandro Batistaca, do André e do Lucas Carrano também, porque estamos concorrendo como o grupo do podcast. Beleza? Muito obrigado, vamos pra resenha. O UFC anunciou hoje que voltará à Accor Arena em Paris, France, no dia 6 de setembro, para um Fight Night. Isso significa necessariamente uma oportunidade de ouro para um brasileiro. Um brasileiro fará um Title Eliminator no evento com 100% de certeza. Calma que eu chego lá. Primeiro, vale dizer que a França, para o UFC, é um dos mercados emergentes mais importantes no momento, porque é um dos raríssimos países europeus com uma população jovem grande, né, majoritariamente formada por imigrantes com interesse no MMA, que lá foi legalizado muito recentemente, em 2020. Para a PFL, por exemplo, a França é o mercado número 2 deles, atrás apenas da Arábia Saudita. É só notar que todos os cards mais importantes deles foram montados para um mercado ou para o outro. As contratações a peso de ouro de caras que tinham propostas do UFC, como Cedric Doumbé, Bak Chamsu-Dinov e o próprio Patrice Evra, ex-jogador de futebol do Manchester United para luta amadora, provam o que eu estou dizendo. Em relação ao UFC, eles têm hoje 4 lutadores relevantes para atender esse mercado. Começando pela Manon Fiorot, que foi mal na grande oportunidade da vida que teve contra a Valentina Shevchenko. Ela até deve ser escalada nesse card, mas não como luta principal. Zero chance. Aí tem o Benoit Saint-Denis, esse sim, francês puro sangue, com extensa carreira militar, inclusive filho de um oficial do exército. O problema é que Saint-Denis é só o 13º do ranking até 70 quilos e foi brutalmente nocauteado pelos 2 melhores adversários que enfrentou, Renato Moicano e Dustin Poirier. Contra o brasileiro, ele fazia justamente a luta principal do Fight Night francês em setembro de 2024. Ou seja, por causa dele, o público local saiu de cabeça quente. Não sei nem se dá pra dizer que ele se recuperou, porque a vitória no UFC 315 foi sobre um canadense estreante de 36 anos que pegou a luta 3 dias antes só porque tava na cidade. A real é que o Saint-Denis não tá com moral nenhuma pra enfrentar alguém à frente do Moicano no ranking. E se for contra alguém menos ranqueado, ele não vai fazer luta principal. Lembrem-se que pro UFC 315 ele estava casado com Joel Álvarez, e o espanhol é menos ranqueado que ele. Vi muita gente especulando que poderia ser Saint-Denis contra Maurício Ruff na luta principal. Esquece, a intenção aqui é levantar o público local, não desmoralizá-lo de novo e ainda esfarelar a moral do cara. É aí que a gente avança para os 2 franceses mais bem ranqueados do UFC. Seria o Gane, número 2 do peso pesado, que pode virar número 1 com a aposentadoria do John Jones, e Nassourdine Mavov, que nasceu no Daguestão, mas é radicado na França, número 1 da categoria até 84 quilos, vindo de vitória sobre o Israel Adesanya. Acreditem, é ponto pacífico que a empresa vai precisar de pelo menos um deles para fazer a luta principal. A questão é qual deles. Porque tanto o Imavov quanto o Gane, que inclusive treinam juntos, claro, preferem disputar os cinturões diretamente. E não há disputa de cinturão em Fight Night. Vamos lá, primeiro vou deixar alguns argumentos prós e outros contra, e no final cravar qual vai ser o brasileiro que deve fazer esse Title Eliminator em Paris. Spoiler! Pra variar, tudo vai depender mais uma vez do John Jones. Como a postura do Tom Aspinall mudou radicalmente nos últimos dias, ele passou a cravar que John Jones está aposentado, só pode ser uma de 2 hipóteses. Ou Dana White liberou o garoto inglês para meter a boca no trombone e realmente não vai ter luta, 99% de chance disso acontecer, inclusive, ou tá todo mundo em conluio, conspirando, dando a entender que não vai rolar,
mas mantendo a luta em evidência, gerando assunto, né, para não deixar morrer. E o Careca vai lá e anuncia para novembro. Impossível não é, porque a partir de agora ainda tem mais 4 meses e cacetada de camp. Dá tempo. Nesse caso, Dana pegaria todo mundo no contrapé e Gunn sobraria para fazer a luta principal em Paris. Seria, aliás, a terceira luta principal dele na Accor Arena. E ao contrário do Benoit Saint-Denis, que frustrou lá no ano passado, o Ciryl Gane é 100% de aproveitamento em casa. 2 lutas, 2 vitórias. E quem seria o adversário do Gane? Só pode ser um. Jailton Malhadinho. Repetindo, não vai ter disputa pelo cinturão do peso pesado em Fight Night. Ele não vai enfrentar o Volkov pela terceira vez depois de ter vencido 2. O Curtis Blaydes tem luta marcada para um mês antes. Não tem outra opção. Vai ter que aceitar o baiano. Só que, para deixar claro, eu não acredito na hipótese da trama maquiavélica. John Jones já era, então teremos Tom Aspinall versus Ciryl Gane, França versus Inglaterra em algum momento esse ano. Talvez aí no próprio pay-per-view de novembro no Madison Square Garden. Isso significa que para esse Fight Night em Paris, a maior probabilidade de luta principal envolve o número 1 do ranking dos médios, Nassourdine Imavov, que, diga-se de passagem, também só tem uma única opção, não tem 2 nem 3, é só o Caio Borralho. Sim, ele já negou essa luta antes, mas agora pode muito bem ter sido convencido pela empresa do contrário. Tipo, oi querido, preciso de você em Paris, te pago um extra pra fazer a luta principal e ainda garanto o title shot. Topas. Até porque Khamzat Chimaev e Dricus du Plessis só lutam em meados de agosto. Se for esperar sentado, é papo do Imavov nem lutar mais em 2025. Não há qualquer outra luta possível pros dois. Tá todo mundo na categoria já casado. O único quebra-cabeça que a empresa vai ter que dar um jeito de montar de alguma forma é relacionado ao fato do Imavov ter sido designado como reserva oficial do UFC 319, dia 16 de agosto. Dependendo de quanto ele tenha que tirar, e Imavov parece ser um cara grande pro peso médio, bater o peso 2 vezes em 20 e poucos dias é muito puxado, para não dizer impossível. Vão ter que aliviá-lo dessa função para fazer a luta principal em Paris e deixar Khamzat versus du Plessis descoberto. Não tem jeito. O que pode ser combinado é, querido, comece o corte de peso um pouco antes, esteja mais ou menos próximo do peso 2 semanas antes e com o telefone ligado. Qualquer coisa a gente te aciona. A minha aposta aqui é que Caio Borralho finalmente vai ter o desejo atendido. Conseguiu o que queria. Pela lógica, acho que terá a chance de enfrentar du Plessis ou Khamzat com apenas mais uma vitória. Vai ser difícil? Vai e muito. Imavov é duro e é em território inimigo. Mas o nerd, o professor de química, também vai ter campo completo para montar uma estratégia esperta que funcione em 5 rounds, né? Lembrem-se que Imavov não é muito do gás. Aí sim, podem compor o card com Benoit Saint-Denis e Manon Fiorot logo abaixo, né? Um card bem recheado para converter francês. Quanto a Malhadinho, acho que ainda não vai ser dessa vez. Acho que o melhor que ele consegue esse ano é o próprio Alexander Volkov, se bobear no mesmo card de Gane versus Aspinall. Mas, dada a situação no peso pesado, ele também está a uma vitória ou até a uma lesão de disputar o cinturão. Mas claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus 2 centavos. O que vocês acham da possibilidade de Caio contra Imavov na França? Boa ideia? Má ideia? Preferiam outra situação para o brasileiro ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito a gente com o algoritmo aqui do YouTube. Mas se largar um votinho lá no prêmio IBEST, categoria Videocast, ajuda ainda mais o 6º round crescer para o resto do Brasil. O link está no comentário fixado, beleza? Não perde também a resenha de ontem que eu falei aqui em cima sobre Khamzat Chimaev treinando com o tanque russo, bicampeão olímpico, hexacampeão mundial, nas montanhas lá da Rússia, e porque eu acho que vai ser impossível parar o lobo. Clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.